Olá, um prazer estar aqui novamente para essa nossa segunda conferência no Congresso Online de Especialidades Cirúrgicas. Nosso outro tema foi a cirurgia otológica e o implante coclear. E dessa vez nós estamos aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para todos vocês, que é como se tornar um especialista, como se tornar um otorrinolaringologista, ou seja, a residência médica em otorrino. Então, meu nome é Rogério Hammerschmidt, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Paraná e sou coordenador da residência médica em otorrino aqui desse hospital, com muito orgulho, com muita honra. Na verdade, a atividade acadêmica nossa aqui de coordenar a residência, ensinar os residentes e juntamente a graduação é o nosso grande gosto, que a gente mais ama fazer e que a gente pretende continuar fazendo por muitos anos. Então, aqui nessa palestra, eu vou dar um panorama geral sobre residência, o que é residência, como é que funciona, especialização e tudo isso, uma conversa, um bate-papo informal sobre residência médica em otorrinolaringologia. Então, a nossa Universidade Federal do Paraná, né, a universidade mais antiga do Brasil, com mais de 100 anos, e da Universidade Federal do Paraná faz parte o nosso glorioso, como chamamos aqui, Hospital de Clínicas, né, que é o maior hospital público do estado do Paraná, quinto maior hospital do Brasil, e ele é a sede da nossa residência, né? Aqui é o prédio central aqui do hospital. Deixa eu mudar aqui, o prédio central aqui do hospital, né? São 15 andares, o andar da otorrino é o 13º andar, o prédio de ambulatórios aqui do lado também, nós temos ambulatório, um outro prédio aqui é a parte de administração do hospital, um outro prédio menor, né, outro aqui ao lado, e tem várias casas ao redor aqui, na verdade é uma grande quadra inteira, cheia de casas, onde funcionam vários ambulatórios e também partes administrativas. E aqui é a nossa residência de otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, falar brevemente ou rapidamente sobre a otorrino, né? O que é a otorrino? Otorrino é uma especialidade basicamente predisposta a tratar as doenças do ouvido, nariz e garganta. Claro, né? O que o nome está falando, otorrino e laringologia. Só que essa especialidade ela tem algumas nuances, algumas diferenças, né? E cresceu muito nos últimos anos. A primeira nuance dela é que ela trata de patologias que comprometem as funções que nos diferenciam como seres humanos, ou seja, principalmente através da comunicação, da fala e da audição. Então, a nossa linguagem, a gente tem uma linguagem definida, uma linguagem oral, porque a gente escuta através da audição, e essa linguagem oral sai através da vibração das cordas vocais, da voz, ou seja, a otorrino é uma especialidade que ela está diretamente relacionada com a comunicação. E por isso a nossa interface muito grande com as fonoaudiólogas, né? Porque nós tratamos doenças de ouvido e precisamos de muitas vezes de reabilitação auditiva pelas fonoaudiólogas. Tratamos doenças das cordas vocais e precisamos da reabilitação também da fonoaudióloga. Então, a nossa interface com a comunicação é muito grande, além de questões relacionadas ao olfato e à respiração. Agora está muito na moda aí a questão do olfato, por causa do Covid, a anosmia. Inclusive aqui no HC a gente fez um trabalho com mais de 100 pacientes avaliando a anosmia, a evolução desses pacientes. Aqui nossos residentes fizeram um trabalho muito, muito legal. Então é uma especialidade que tem uma gama, uma vasta área de atuação, e essa aqui é apenas a área básica, porque a especialidade ela cresceu muito, na verdade. Antigamente a otorrino era um arrancador de amígdala. Ele era a pessoa que tirava a amígdala e tratava infecções de garganta e parava por aí. Hoje, você tem interligações com a cabeça, pescoço, base de crânio, então a abrangência da otorrino é muito maior, né? Distúrbios respiratórios do sono, roncos e apneias, as fraturas faciais, junto com a atuação do cirurgião crânio-maxilofacial, bucomaxilofacial, tumores de base de crânio, interface com a neurocirurgia, distúrbios de deglutição, as glândulas salivares, os tumores de cabeça e pescoço, a cirurgia estética facial, que é uma realidade na otorrinolaringologia, principalmente nariz e orelha, né, rinoplastia, orelha de abano. Então, são áreas, né, muito grandes que a otorrino envolve, e que o médico que faz a especialidade de otorrinolaringologia, na verdade, tem uma possibilidade muito grande de ir para diversas
subáreas, inclusive a estética da face, se tiver interesse. Para vocês terem uma ideia aqui, né, muito antigamente, a otorrino era junto com o oftalmo. Quer dizer, era uma especialidade. A otorrino basicamente tratava de amígdalas, como eu falei, de remoção de amígdalas e tratar a infecção, e a especialidade, na verdade, se chamava otorrino-oftalmologia. Então, vocês vejam lá, né, como é que era a propaganda, isso aqui há mais de 100 anos atrás. Tratamento moderno com cura da sinusite, operação de garganta, nariz e ouvido, receita de óculos, tratamento e operação de óculos, operação dos olhos, aparelhagem moderna. Então, era uma especialidade que era menor, que fazia poucos procedimentos cirúrgicos, e depois foi aumentando tanto que se separou da oftalmologia. Obviamente, a oftalmologia também é uma especialidade enorme, cheia de subáreas, e a otorrino cresceu tanto, como eu falei, né, nessas subáreas ali, que hoje a gente tem várias subespecialidades dentro da otorrinolaringologia, e não tinha mais como ser junto com a oftalmo. Então aqui, ó, antigamente era assim, ó, o nome disso aqui era Sluder, né, tá aqui uma amígdala grande aqui, então sentava na mesa a criança, com uma enfermeira grandona segurando ela assim, ou o adulto sentava lá, abria a boca, espirrava um líquidozinho, uma xilocaína para anestesiar a garganta, e vinha, englobava a amígdala ali, abraçava a amígdala com essa bola aqui, com esse arco, e aqui essa guilhotina, né, que daí fazia crack. Então abraçava ela e apertava e arrancava a amígdala. Isso com anestesia tópica, no consultório, né? O paciente cuspia tudo, sangue, imagina a dor que sentia, era terrível. Então, obviamente, isso aqui não se faz mais, né? Hoje com anestesia geral, tudo controlado, tudo bonitinho, mas antigamente era assim que se fazia. A evolução foi tão grande, hoje nós temos óticas para examinar, né? Isso aqui é a laringe, né? Você examina com óticas também, antigamente era com espelhinho, espelho de Garcia, que se colocava no fundo da garganta para olhar aqui as cordas vocais. Hoje é com uma ótica para se fazer laringoscopia, então é muito mais, obviamente, visões muito melhores, para examinar as fossas nasais, os nasofibroscópios flexíveis, né? Esses fininhos aqui, que você consegue examinar o nariz de uma criança de 1 ano, se estiver sedada, para ver se tem qualquer obstrução nasal, atresia de Coana, adenoide, qualquer situação nesse sentido. Então, a aparelhagem mudou muito do que era antigamente, evidentemente, como para todas as especialidades. Os exames radiológicos que nos mostram com perfeição, né, aqui o septo nasal, corneto inferior de um lado e do outro, corneto médio aqui, né, secreção aqui no seio maxilar, aqui o ósteo do seio maxilar, aqui um pouquinho de retenção de secreção também dentro do seio maxilar, seios etimoidais. Então, o exame de imagem também evoluiu muito, nos ajuda muito, né, em todas as subáreas da otorrino, principalmente para diagnóstico de sinusite crônica e de otite crônica também. Então a evolução foi sendo muito grande. Na área otológica, né, os tratamentos, tanto para a orelha externa quanto para a orelha média, que eu mostrei algumas cirurgias, inclusive na minha aula de cirurgia otológica, e o que evoluiu muito nas últimas 2 décadas, os tratamentos para a orelha interna, os implantes cocleares, né, para tratar a surdez neurosensorial, que eu também expliquei lá na aula de cirurgia otológica, o que é a surdez neurosensorial, surdez que atinge a cóclea e o nervo coclear, e aqui nós temos a possibilidade de fazer um estímulo elétrico dentro dessa cóclea através do implante coclear. As incisões básicas, né, que nós fazemos, retroauriculares, para fazer as mastoidectomias, né, que é essa abertura da mastoide, tanto para usar como acesso, por exemplo, para implante coclear, acesso ao conduto auditivo interno para retirada de tumores, acesso à base de crânio, quanto para limpeza de infecções nessa mastoide, nas mastoidites, os colesteatomas. E aqui é uma visão só para mostrar para vocês o que tem no fundo da mastoide, né? A bigorna, canal semicircular lateral, que é o labirinto, nervo facial, nervo corda do tímpano, lá no fundo o estribo, músculo do estribo, promontório da cóclea e a janela redonda. Então, isso aqui é uma foto, uma dissecção cadavérica, e obviamente nossos residentes têm que fazer esse tipo de dissecção para treinar antes de fazer a cirurgia. Então aqui, ó, vocês vejam como eu estava falando da visão atualmente, né? Aqui cirurgia com os nossos residentes, aqui a Roberta quando era R2, a Nicole quando era R1 aqui, e as duas fazendo uma timpanoplastia comigo aqui junto. Então isso aqui é uma visão endoscópica, né? Tá com endoscópio aqui dentro da orelha, vendo aqui na tela, aqui no Hospital de Clínicas, né? E aqui a visão
que a gente tem uma visão maravilhosa, uma visão linda, né? O promontório da cóclea, você vê todas as artériazinhas aqui em cima da mucosa do promontório, aqui o martelo, bigorna, cabeça do estribo, músculo do estribo, estapédio, eminência piramidal, aqui, isso aqui é o nervo facial, olhem que bonito que aparece aqui, bem visível, né? Então a gente inspeciona toda essa anatomia e orienta os residentes aqui do que é, e eles vão aprendendo aos pouquinhos. Aqui mais uma vista a Roberta aqui também, com o Vitor, fazendo uma outra timpanoplastia, dá para ver lá o furinho no tímpano aqui, ó, antes de começar a descolar o retalho, antes de começar a mexer. Então são cirurgias que geralmente o R2 começa a fazer e pega a mão mesmo no R3, mas já desde o R1 já começa a ter noção, obviamente, e saber o que está acontecendo. Aqui uma outra cirurgia, né, que é uma estapedotomia, que eu também mostrei lá na aula de cirurgia otológica, né, com uma visão endoscópica, a retirada do estribo, que estava aqui para a colocação de uma prótese aqui no lugar do estribo para fazer a cadeia ossicular vibrar, no caso de uma fixação do estribo. Então aqui a bigorna, aqui a prótese colocada, o nervo facial, nervo corda do tímpano, o tímpano está rebatido aqui, né, através de um retalho, aqui a colocação da prótese ali também, uma visão endoscópica. A gente tem essas cirurgias todas de ouvido, né, que são particularmente a minha área, a gente acaba tendo um contato muito grande com os residentes, né, aqui ela cortando a prótese aqui, a gente orientando numa plaquinha o corte dessa prótese para o tamanho correto. Então, obviamente, a nossa relação com os residentes é uma relação quase que familiar, porque o dia a dia em centro cirúrgico e ambulatório, apesar de muito trabalho, a gente acaba tendo muita coisa em comum, e isso é bem legal da residência. O implante coclear, né, como eu comentei, uma das grandes evoluções da otorrino, tem uma parte interna, que é implantada cirurgicamente, com um feixe de eletrodos dentro da cóclea, e uma parte externa, que é o processador da fala. Tá? O implante coclear foi um dos 4 grandes feitos do nosso hospital de clínicas, da nossa residência de otorrino, né, junto com o transplante de medula óssea, transplante de fígado, o implante coclear, que começamos pelo SUS em 2011, aqui no HC, já tínhamos começado há vários anos atrás no sistema privado, e o tratamento do AVC, então é um orgulho muito grande para o nosso HC, e os residentes, claro, adoram quando tem implante coclear e a possibilidade deles entrarem numa cirurgia dessa. Como eu estava falando, né, a área de atuação do otorrino, que é muito grande, né, cirurgia de cabeça e pescoço, vocês vejam, um carcinoma espinocelular desse tamanho aqui, e as cirurgias os retalhos que tem que ser feitos, isso aqui nós que fazemos com a cirurgia de cabeça e pescoço do nosso serviço, que é lotada na otorrino. A maioria dos grandes serviços tem otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço junto, né? O cirurgião de aqui, a reconstrução final, vocês vejam cirurgias enormes que duram 6, 7, 8 horas, mas são cirurgias, claro, que a gente junto com os residentes acaba se aproximando muito, e aqui eu trouxe a foto para mostrar a nossa ex-residente aqui, a Carolina Valtric, que fez a residência de otorrino e depois foi fazer cirurgia de cabeça e pescoço, porque você pode fazer cirurgia de cabeça e pescoço tendo feito cirurgia geral antes ou tendo feito otorrinolaringologia antes, dependendo da aceitação do pré-requisito de cada residência. Aqui em Curitiba nós temos um serviço muito grande de oncologia e cirurgia oncológica, o Hospital Erasto Gärtner. Então ela fez otorrino aqui com a gente, 3 anos, e depois agora está no R2 de cirurgia de cabeça e pescoço. Tá? E aqui os nossos outros residentes aqui do HC. As fraturas faciais também, os LEFOR 1, 2 e 3, também nós fazemos isso. Tem um hospital aqui em Curitiba, o Hospital Trabalhador, que atende as fraturas de face aqui em Curitiba, é um pronto-socorro aberto, né, já que no HC a gente não tem o pronto-socorro aberto para emergência, para os casos agudos, então a gente tem um convênio com um outro hospital público, e os nossos residentes vão lá para atender essas fraturas com um médico, né, um bucomaxilofacial que orienta eles. Os tumores de base de crânio, né, que uma mastoidectomia aberta, uma cirurgia nossa aqui só por curiosidade, a abertura do labirinto, a retirada de um tumor, um schwannoma do nervo vestibular no meato acústico interno e a colocação de um implante coclear depois para tratar a surdez desse paciente. Os implantes de tronco cerebral, né, quando você tem uma lesão de nervo coclear, aí não adianta colocar o implante na cóclea se não tiver o nervo para levar o som para frente. Então aí acaba fazendo um implante parecido com o coclear, mas que vai lá no núcleo do nervo coclear, no tronco cerebral. Então são todas coisas só para vocês verem, né,
essa primeira parte da aula aqui para vocês verem o campo de atuação da otorrinolaringologia, como realmente ela é grande, né? Ele abrange várias áreas, essa especialidade, e por isso que 3 anos até é pouco para conseguir aprender, mas enfim, nossas residências no Brasil, uma grande parte delas tem 3 anos de duração e dá para dar uma noção, formar um otorrinolaringologista geral muito bom em 3 anos. Pois bem, na residência então, nossa residência de otorrino, ela, na nossa e todas as residências são gerenciadas pela nossa sociedade mãe, que é a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, ou a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, né, que faz parte da AMB, da Associação Médica Brasileira, e é esta associação que chancela as residências. Então isso aqui é uma coisa muito importante para vocês saberem, né, que existem algumas possibilidades de você se tornar especialista, né? A residência médica, ela tem que ser credenciada pelo MEC para você sair direto com o título de especialista em otorrino. Se ela não for credenciada pelo MEC, ela tem que ser credenciada ou reconhecida pela Sociedade Brasileira de Otorrino, para você poder fazer a prova de título depois. Porque se você fizer uma residência, o que se intitula residência, que não é reconhecida pelo MEC e que não é chancelada, ou não é habilitada, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Otorrino, pela ABOL, você não consegue fazer a prova de título depois, nem recebe o título do MEC e nem consegue fazer a prova de título. E aí não pode exercer a profissão. Pode até ter conhecimento e ter aprendido a fazer algumas cirurgias, mas não pode se credenciar em planos de saúde, não pode se intitular, fazer propaganda de especialista, não pode divulgar na mídia que você é especialista. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Ver se a residência ela é credenciada pelo MEC e, se não for credenciada pelo MEC, que pelo Ministério da Educação, que pelo menos tenha reconhecimento pela ABOL, para daí poder fazer a prova de título depois. Isso está no site da ABOL, está lá tudo direitinho, as residências médicas credenciadas e que permitem que você faça a prova de título, tá? Então, entrando nesse campo aqui, né, desses termos, residência médica, especialização e fellowship. Então, residência médica eu já comentei. Residência médica é um treinamento em serviço. Você vai treinar a tua profissão, com orientação, obviamente, com tutoria, nada sozinho. Todos os procedimentos têm que ser feitos obrigatoriamente com a presença de um preceptor, desde a amígdala, pelo menos aqui nós temos, e até obrigado pelo hospital. O hospital, por exemplo, não deixa nem entrar uma criança para fazer a amidalectomia, se não tiver o residente, junto com um preceptor na sala. E o residente começa a fazer com o preceptor junto, sempre ali ao lado. Então, como eu comentei, residência médica, duração para otorrino são 3 anos. Se a residência médica for credenciada pelo MEC, que são a maior parte das residências ligadas a universidades, são credenciadas pelo MEC, não obrigatoriamente precisa fazer a prova de título depois, né? Então, por exemplo, aqui a nossa residência, os residentes não necessariamente precisariam, mas a gente meio que obriga a fazer, né? Primeiro que para o serviço isso é bom, para aumentar o reconhecimento do serviço na sociedade brasileira. Então, valorizar a nossa sociedade brasileira, que isso é a Associação Brasileira, que isso é muito importante, né? E para eles terem também mais um certificado, mais um título. O título pelo MEC e o título pela ABOL, pela Associação Brasileira. Isso também, para fins de currículo, é importante. Mas, terminou a residência, se ela é reconhecida pelo MEC, o diploma de residência já serve para registrar o título no CRM e receber o RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista, tá? Então, residência médica credenciada pelo MEC já te permite registrar o teu título. Se ela não for credenciada pelo MEC, aí tem que ser reconhecida pela sociedade de classe, no caso a ABOL, para poder fazer a prova de título. E ele só vai poder registrar o título depois que passar nessa prova de título e receber o título pela sociedade de classe, já que não recebeu pelo MEC, receber pela sociedade de classe. Uma outra possibilidade que nós temos aqui e que as universidades têm são as especializações, que na verdade é basicamente outro nome para residência médica. Residência médica é uma prova, obviamente, para entrar, no nosso caso aqui no Hospital de Clínicas, e a especialização é uma outra processo seletivo diferente, mas que na prática acaba fazendo as mesmas funções da residência médica. A diferença é que a especialização ela é do departamento,
né, no caso aqui, departamento de oftalmo-otorrino, também dura 3 anos a especialização. Qualquer especialização numa universidade tem que ter uma duração mínima de 360 horas. Lógico que aqui dá 10 vezes mais do que isso, porque são 3 anos de dedicação, 12 horas por dia, ou seja, 60 horas por semana. Então, a especialização, ela precisa que seja feita uma prova de título depois, porque diferente da residência médica, o residente que fez a residência, ele já recebe o título pelo MEC, o especializando não. Ele faz a mesma formação do residente, mas no final nós damos uma declaração para ele que ele terminou a especialização. A nossa especialização é reconhecida também pela Sociedade Brasileira de Otorrino, claro, e aí com isso ele faz a prova de título. Tá? Então quem fez a especialização tem que fazer a prova de título, porque senão não recebe o título. E fellowship é um outro termo, que é diferente, que é depois que você terminou, seja a residência, a especialização, você já tem o título de otorrino, aí você pode fazer um fellow, seja no Brasil ou seja fora, para hipertrofiar o conhecimento em uma determinada área. Eu quero fazer um fellowship em cirurgia de ouvido, quero fazer em base de crânio, quero fazer em medicina do sono. Aí a pessoa hipertrofia, seja um fellowship aqui no Brasil, numa universidade, ou em hospitais privados, ou fora do Brasil. Então, não é uma pós-graduação oficialmente, mas para você complementar a tua formação na área que você quer. A nossa residência aqui de otorrino, né, ela existe desde 1977, né, em 2017, agora nós fizemos 40 anos, eu vou mostrar ali para vocês depois, 40 anos, nós temos 3 vagas de otorrino aqui sem pré-requisito e uma vaga de especialização, que é aquela que eu comentei, que daí necessariamente precisa fazer a prova de título depois. A duração é de 3 anos, o nosso departamento de oftalmo-otorrino é esse e-mail aqui da nossa secretária, se alguém quiser fazer alguma solicitação, alguma pergunta, no 5º andar do anexo B, que é aquele prédio ao lado ali do prédio grande do Hospital de Clínicas, né? Eu coordeno a residência de otorrinolaringologia, a professora Ana Moreira, a residência de oftalmologia, então a gente trabalha muito porque o departamento é em conjunto. Antigamente as especialidades eram a mesma, né? A pessoa era oftalmo, otorrinolaringologista. As especialidades separaram, mas o departamento continua junto, porque são especialidades muito, muito afins. E, obviamente, que nem só de trabalho vive um residente, né? O residente trabalha muito, principalmente o R1, mas a confraternização é enorme, né? A gente tem momentos de confraternização muito grandes, como eu falei, fica quase com uma relação familiar, porque são 3 anos convivendo diariamente, e às vezes em situações atendendo emergência, cirurgia, sangra, vai até mais tarde, cansa, come uma coxinha no intervalo entre uma cirurgia e outra no centro cirúrgico. Então é realmente uma batalha, uma vida corrida, mas, né, isso aumenta muito a relação entre o aluno, entre o residente e o preceptor. Então aqui nós temos aqui perto de Curitiba uma chácara pequena, uma cidade que chama Morretes, e aqui a gente convida os amigos lá para ir tocar lá violão e roda de samba e tomar uma cerveja com os nossos residentes. A gente faz isso todo ano, né, para os nossos residentes. Aqui uma das vezes que eles foram para lá, né, e aqui os residentes ali, eles ficam lá tocando, e os residentes aqui, a comida típica lá de Morretes é o barreado, e aqui alguns dos nossos ex-residentes, isso aqui já é de 3, 4 anos atrás, pegando a comida lá. Então a gente faz isso anualmente para os residentes, fora uma série de eventos que tem aqui, jantares e almoços e aulas à noite com jantar, na época que era possível, não do Covid, claro, isso aqui já é antigo, mas a gente, além de vários eventos extra classe, vamos dizer, extra hospital, ainda a gente faz esses encontros informais, 1 ou 2 vezes por ano, para realmente descontrair, mostrando que a nossa relação é muito, muito familiar com os residentes, né? Aqui é o nosso professor Polanski, eu com 3 residentes aqui lá na nossa casa, e eles se descontraem mesmo, e é o que a gente quer dizer, que cantem, que bebam, que esqueçam um pouquinho do trabalho, para poder realmente começar a segunda-feira com ânimo, né? Aqui a nossa Roberta cantora, Felipe, Tiago. Felipe já terminou a residência, o Tiago e a Roberta são R3 atualmente, né? E ele, apesar de estar cantando aqui, quase estourando a jugular aqui no pescoço de tanto cantar, até que ele é só no fim de semana isso, né? Porque é uma pessoa séria. Aqui comigo, R3 Tiago, R2 Ícaro, eu aqui, a gente fazendo uma cirurgia de ouvido aqui no HC, então a gente alterna momentos
né, assim, de alegria, com momentos também de alegria, de poder estar exercendo a profissão, mas de muito mais seriedade, obviamente, e é isso que a gente quer e exige dos residentes, né, que um outro ano, já em outra ocasião, com outros residentes, né, na mesma chácara nossa lá, mas com a mesma alegria, né, aqui a nosso na época aqui, R1 Vitor aqui cantando e assobiando, e é o que mais canta e canta bonito, então isso realmente são momentos muito interessantes que a gente passa aqui com os residentes e até com os filhos aqui junto na foto, aqui olhando e participam junto com a gente desses momentos de confraternização. Aqui, como eu falei, nós fizemos uma festa de 40 anos da nossa residência, 40 anos da residência médica em Otorrino do HC. Isso aqui foi uma festa numa casa de eventos aqui em Curitiba, né? Então o pessoal está muito mais bem arrumado do que lá na chácara em Morretes, mas também um momento de confraternização muito grande aqui com a turma que foram residentes comigo, né? Na minha época, eu tenho 20 anos terminei a residência no ano 2000, então exatamente com 20 anos de término de residência, aqui o professor Catani, que foi residente junto comigo e que também vai dar uma aula para vocês aqui no Concir sobre tireoplastias, né? E aqui os discursos da festa lá e tudo, foi muito legal, muito interessante, isso já faz 3 anos, eu fiz uma festa de 40 anos, agora a próxima será o cinquentenário, a festa de 50 anos. Então, a nossa ligação com os residentes aqui, Luana, Patrícia, Vitor, é realmente muito grande, o dia a dia é muito legal, é de muito trabalho, né? Quem quer fazer residência, acho que qualquer residência, mas a residência de Otorrino é uma residência puxada, tem emergências, algumas, né? Então tem trabalho de madrugada, tem trabalho no fim de semana, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de aprender uma profissão bonita, uma profissão linda, que como eu falei, mexe com a comunicação do ser humano, né? Audição, voz, respiração, e então uma especialidade muito legal, muito bonita, e que apesar do muito trabalho, eu ainda tenho dúvida se qual é a melhor fase da vida, né? Se é a faculdade ou se é a residência. A residência trabalha muito, mas você está num ambiente muito legal, se tiver sorte de ter residentes com quem você se dê bem, vão ser 3 anos maravilhosos, e eu estimulo a todos, obviamente, a fazerem uma residência médica, obviamente quem gostar de otorrino, fazer a residência de otorrino, porque é uma especialidade deslumbrante. Então, minha gente, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, isso aqui é um panorama geral sobre as residências de otorrino aí, principalmente sobre a nossa. Estamos à disposição, quem quiser entrar em contato ou seguir a gente lá no Instagram, aí, que é o que está na moda, onde a gente coloca várias coisas, várias atividades nossas de aulas e as reuniões com os residentes e tudo, a gente vive, e as lives hoje que estão na moda, um monte de live aí sobre todos os temas da otorrino, então quem quiser dar uma olhadinha lá no Instagram pode olhar, ficar à vontade, e me coloco à disposição aqui, quero agradecer e parabenizar mais uma vez a ideia de vocês por esse primeiro congresso online de especialidades cirúrgicas, agradecer por terem incluído a otorrino e por terem incluído esse tema legal aí da residência. Tá bom, minha gente? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, tenham um bom congresso e obrigado pelo convite, mais uma vez. Tchau, tchau.